Falávamos ainda há pouco sobre o jeitinho brasileiro e a razão pela qual muitas vezes nós brasileiros optamos pela informalidade em detrimento das regras formais bem estabelecidas. Isso é muito interessante porque, num primeiro momento, dá a entender que a nossa sociedade ela carece de regras rígidas e que, por alguma razão, essas regras tornam a cordialidade do jeitinho uma forma de demonstrar que nós somos um povo que identitariamente não respeita muito a hierarquia, não respeita muito as regras, ou por alguma razão não aceita as imposições do Estado, as imposições legais, dando uma noção de um povo que talvez seja absolutamente afeito à liberdade e de alguma maneira à cordialidade, de espírito conciliador e absolutamente pacífico, razão pela qual muitas vezes essa simpatia essa proximidade, essa aversão pelo conflito, preferindo então dar um jeitinho, é o que vai caracterizar o nosso povo e seu caráter mais marcadamente identitário. E isso é uma coisa muito perigosa, porque o caráter identitário de características de uma sociedade muitas vezes são um grande obstáculo à revisão dessas características. Aqui eu não quero advogar a ideia de que o jeitinho brasileiro é bom ou ruim, mas eu gostaria de investigar um pouco mais a fundo com vocês do porquê é que isso acontece. Será que é porque de alguma forma nós recusamos a autoridade? Ou será que, por outro lado, nós estamos recusando a formalidade das relações porque elas são muito difíceis de entender? Bom, para explicar isso, eu gostaria de me socorrer ainda da teoria desse autor que eu tenho utilizado, né, o Roberto da Mata, que explica muito bem o jeitinho, porque ele também se refere a uma outra frase muito identitária, muito poderosa dentro das nossas relações sociais. Se é verdade que o jeitinho brasileiro é um modo de navegação social através do qual as populações brasileiras conseguem efetivamente driblar os problemas e resolver as questões de uma maneira amistosa, vamos pegar uma outra frase também bastante recorrente como um instrumento de navegação social do brasileiro? Quem de nós nunca ouviu, ou mesmo nunca proferiu, uma frase parecida com "Você sabe com quem está falando?"? Essa frase ela é bastante cotidiana no Brasil e a gente tem visto exemplos cada vez mais frequentes dela. E temos visto, na verdade, porque há uma modificação nesse sistema a partir do momento em que a gente tem câmeras e pode efetivamente gravar essas situações quando abusam. Vamos relembrar de fatos bastante recentes, quando alguém diz: "Olha, eu sou desembargador, então eu posso entrar sem máscara." Ou, olha, eu sou engenheiro civil, melhor do que você. Quando, por exemplo, esses fenômenos que caíram na mídia causaram grande revolta na população. Mas efetivamente, o jeitinho brasileiro e essa fórmula, você sabe com quem está falando, elas na verdade mostram a mesma coisa, ou melhor, dois aspectos diversos de algo que é central na nossa sociedade. Ao contrário do que pode imaginar, essa formulação, você sabe com quem está falando, ela é usada também, embora de uma forma menos cordial, como uma forma de burlar as regras, como uma forma de burlar a burocracia. Essa aversão pela burocracia, ela não se dá por uma razão do tipo o povo brasileiro tem um espírito absolutamente livre e recusa essas formulações, recusa essas imposições, mas muito ao contrário, essas formas mostram um povo que jamais discutiu privilégios e que jamais deixou de reconhecer as linhas invisíveis do poder. Sim, pois quando nós estamos tratando do jeitinho brasileiro, nós estamos falando de reconhecer limites de trânsito entre aquilo que é lícito e indesejável e aquilo que é ilícito, mas permitido ao mesmo tempo, socialmente permitido. Significa que nós temos um sistema paralegal a partir do qual não são as regras em sentido estrito, nem as regras dadas publicamente como algo bom, mas ao contrário, a noção de que essas regras podem ser maleáveis, mas elas são maleáveis dentro de um contexto em que a hierarquia e a estrutura são muito visíveis.
Quando alguém é objeto da frase "você sabe com quem está falando?", frequentemente essa pessoa compreende que está falando com alguém cuja autoridade permite a violação da regra. E o simples uso dessa frase denota uma naturalização de que existem estamentos de pessoas que estão acima da autoridade da lei. Isso se dá em um contexto em que tanto quem invoca essa frase, você sabe com quem está falando, quanto quem é o destinatário dela, efetivamente, colocado diante da situação de autoridade, se sente efetivamente atingido por uma noção muito clara, muito evidente, de que as regras e os limites da autoridade se tornaram imediatamente visíveis de uma maneira muito concreta, de tal sorte que esse aspecto mais nefasto do jeitinho, revelado aqui por uma presença de uma autoridade marcada e indissolúvel, ela reflete, na verdade, uma sociedade que reconhece o poder da autoridade, não por uma questão da lei, mas porque ainda entende que existem pessoas que são mais poderosas que outras, e isso se dá dentro de categorias sociais que vão desde a profissão que a pessoa tem até a família a qual ela pertence. Ou não é verdade que os moradores de cidade do interior, como são muitos dos meus alunos e minhas alunas, ao conhecerem alguém, rapidamente são indagados: mas você é filho de quem? Mas de qual é a sua família? Por que essas perguntas são importantes na cidade do interior? Porque assim como o jeitinho e assim como você sabe com quem está falando, essa formulação, na verdade, situa os indivíduos dentro de uma sociedade na qual a hierarquização é muito presente. Muito embora, frequentemente, os seus limites sejam invisíveis. E eles se tornam visíveis justamente na hora em que alguém invoca a frase "você sabe com quem está falando". Essa violação de um limite dado como invisível no momento, porque por enquanto estamos sob a égide da lei, então todos somos iguais perante a lei, não há hierarquia entre as pessoas, todos somos cidadãos, vivemos em uma república, simplesmente desaparece quando essa formulação é trazida à tona. E é por essas e outras que eu sempre gosto de afirmar que, muito ao contrário de um país perfeitamente informal e amante da liberdade, o Brasil é um país cujas formalidades se tornam rapidamente evidentes quando invocadas e absolutamente amante da autoridade. É porque nós aceitamos e respeitamos autoridades muito acima das autoridades da lei, é porque nós tememos a autoridade de pessoas que são capazes de torcer a lei a qualquer momento, que nós estamos aqui diante de uma situação tal em que nós, brasileiros, temos que enfrentar o fato de que não apenas nós não gostamos de burocracia, mas nós gostamos efetivamente de que alguém nos diga e nos mande o que temos que fazer com quem temos que falar para furar a fila. Esse caráter identitário que o nosso povo carrega precisa ser revisto da perspectiva de uma noção republicana, porque a naturalização desses fenômenos é o que permite que eles continuem acontecendo. É de uma maneira cínica que nós tratamos esse problema, pois nós, evidentemente, repudiamos a noção de que alguém possa, de uma forma autoritária, usar essa frase contra nós. Você sabe com quem está falando? Mas imagine se você, recém-formado em direito, usando uma carteira de advogado, não está sendo devidamente atendido numa repartição pública, e aí rapidamente você vai invocar a sua carteira e dizer: você sabe com quem está falando? Fala assim: olha, eu estou aqui no exercício da minha profissão, eu quero passar na frente. Veja, isso pode acontecer com muita tranquilidade, e eu não quero aqui me referir a nenhuma categoria profissional, porque isso é inerente a toda e qualquer pessoa socializada no Brasil. Eu quero convidar você a refletir sobre qual foi a última vez que você viu essa frase sendo usada e, principalmente, qual foi a última vez que você usou essa frase. Será que efetivamente esses símbolos de cordialidade, esses símbolos do jeitinho brasileiro, correspondem verdadeiramente a um apreço que nós temos pela cordialidade, pela informalidade, ou, na verdade, eles demonstram que nós vivemos uma sociedade profundamente hierarquizada e que só precisa de uma frase para efetivamente revelar as estruturas de comando dessa mesma sociedade? Qual será, então, efetivamente, o verdadeiro caráter do povo brasileiro? Nós amamos
a liberdade ou amamos a autoridade? Nós repudiamos a lei porque nós não gostamos efetivamente da burocracia, ou nós respeitamos uma burocracia que vai além da lei, mas simplesmente perpassa pelas formas verticais de comando, abandonando aqui o que seria efetivamente a grande ferramenta de igualdade, justamente a burocracia, já que a burocracia coloca todos na mesma fila. Essas são algumas das reflexões que eu tinha para nós hoje, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem seus comentários aqui embaixo, falem comigo pelas redes sociais, deem um feedback, e efetivamente é sempre um prazer apresentar esses questionamentos sobre tudo isso que nós estamos aqui falando de um canal que trata particularmente de direito. Muitas vezes, quando estamos estudando direito, esquecemos a dimensão social das coisas. Será que essa questão do jeitinho brasileiro, será que essa questão do você sabe com quem está falando existe no Poder Judiciário? Me respondam vocês. Um abraço e até a próxima.